Bom dia, vamos lá, segunda-feira, thanks God every day, obrigada a Deus todos os dias, obrigada porque é segunda, obrigada mais uma semana, obrigada porque estamos fechando aí mais um mês, né, metade do ano. E antes de começar com a palavra, enviar aqui alguns aviõezinhos, porque a internet às vezes demora de entregar, de avisar que estamos aqui online. Bom dia! Vamos lá ler a nossa passagem dessa semana. Sempre a gente escolhe uma passagem e caminha com ela durante a semana, né? Então vamos lá em Mateus 26, versículos 33. Depois eu vou pular um pouquinho para o final dessa história, né? Então vamos lá. Então Pedro respondendo-lhe disse-lhe, Pedro responde a Jesus: ainda que todos os homens se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo que nesta noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Aí nós vamos passar ali para entender um pouco o final da história. Nós vamos passar para o final do capítulo 26. Vamos lá que a página está tão fininha. Vamos entender lá no 72. Bom dia, meninas. Pouco depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que ele dissera: antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então vamos entender o contexto, né, dessa história, que é bem conhecida, tenho certeza que você já conhece, mas é o seguinte: Jesus falou que eles, né, que o Pedro e os outros iam negar ele mesmo, né, negar Jesus. E Pedro falou: bom dia. E Pedro falou: de forma alguma, se precisar morrer contigo, Jesus, eu morro, né? Então Pedro gerou uma expectativa para ele mesmo de que não negaria Jesus. Só que um pouquinho tempo depois, naquela mesma noite, quando disseram: você é um deles, você é um discípulo de Jesus, Pedro negou. E não negou só uma vez, Pedro negou 3 vezes, como Jesus já tinha falado. E quando o galo canta, que era o sinal que Jesus tinha lembrado para ele, né, que aconteceria, Pedro lembra da conversa, Pedro lembra que ele falou que não negaria, que morreria com Jesus, e estava negando ali agora, e Pedro chora amargamente. É interessante, né, quando a gente olha o que acontece conosco, quando nós olhamos para a nossa própria vida, e nós geramos, lá no passado, nós geramos expectativa para alguns acontecimentos na nossa vida. Nós sempre geramos expectativas, né, em relação à profissão, em relação a estudar, fazer faculdade, casar, dar certo no casamento, ter filho, ser saudável, ser rico, sei lá, tantas expectativas que a gente gera para nós mesmos. E às vezes não acontece, lógico, em todas as áreas não acontece como nós criamos expectativa. E isso gera em nós muitas vezes uma dor de olhar para trás, ou seja, olhar para o passado e não ter acontecido como nós projetamos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa semana, né? Nós vamos falar essa semana sobre passado. Aí você fala: André, mas você não fala que a gente não pode ficar muito tempo no passado, que a gente não pode ficar olhando demais para o passado? Nós vamos passar uma semana falando do passado? Sim, nós vamos passar uma semana falando do passado para zerar esse negócio. Nós vamos dar uma oportunidade para nós mesmos de olhar para o passado, do nosso passado, e aceitar o nosso passado, para que a gente resolva de uma vez por todas o nosso próprio passado. Então a pergunta que eu faço para mim e para você é a seguinte: quando você olha para o seu passado, ou seja, quando você olha para a sua história, casamento, filho, profissão, financeiro, saúde, o seu corpo, tudo o que você viveu, quando você olha para o seu passado, qual é o sentimento que você tem? Você tem um sentimento de gratidão com você mesmo, um sentimento de alegria com você mesmo, um sentimento de dar aquele tapinha nas costas e falar muito bem, ou não?
Ou o sentimento, quando você olha para o passado, você sente questões como arrependimento, ou questões como uma certa raiva de alguém, de alguma situação, de decisões que nós tomamos. Que atire a primeira pedra quem não fez besteira no passado, né? Que atire a primeira pedra quem não escolheu pessoas erradas, quem não esteve em situações erradas, quem não escreveu uma história que não era aquela história que nós queríamos, né? Então quem não tiver essa situação, que atire a primeira pedra. A situação, o que nós estamos discutindo aqui, não é se nós erramos ou se nós não erramos. O que nós vamos discutir muito essa semana aqui é o seguinte: hoje nós estamos onde estamos, nós estamos no presente. E olhando para o passado, olhando para o que já aconteceu, olhando para a minha história, olhando para a história que eu construí, qual é o sentimento que eu tenho? Esse sentimento vai dizer se nós estamos no caminho certo ou não, né? Então nós temos muitas vezes uma rejeição em relação à história que nós mesmos construímos. E é aí que está o problema. Porque o que aconteceu, já aconteceu. Rejeitar o que aconteceu não ajuda muito, né? Então nós temos na Bíblia duas histórias bem interessantes de dois discípulos de Jesus. Então, dois discípulos de Jesus, homens que andaram com ele, que juraram amor eterno e que não deram conta e que fizeram o que não era o que eles queriam, né? Uma história é essa que nós contamos, Pedro. Então Pedro jura que morreria com Jesus. E naquela mesma noite, quando pergunta se ele era amigo de Jesus, ele fala: nem conheço. Essa foi uma história, acabamos de ler. A segunda história foi Judas, que vendeu Jesus por algumas moedas, né? Então fez um negócio, né? Comprou, dizem que era um dinheiro suficiente para comprar um campo, né? Então ele vendeu Jesus por esse valor e depois ele também se arrepende. Então ele olha para trás, quando ele vê Jesus preso, que Jesus ia à morte, ele também se arrependeu. Ele também olhou para trás e falou: nossa, fiz besteira, não fiz legal. Os dois fizeram bobagem e os dois olharam e falaram: não foi legal. Pedro chorou e essa lágrima provavelmente limpou ele, ou seja, ele resolveu, ele viu que ele tinha feito besteira e ele continua fiel a Jesus. Judas, ele sofreu tanto com o que ele fez, de ter entregue Jesus, que ele não deu conta e ele se suicidou. Dois discípulos, dois homens que conheceram Jesus, dois fizeram besteira, mas a história não é dos dois. Uma história é de um que aceita que fez errado e continua, e a história do outro é que ele viu que fez errado e não deu conta e suicidou. Então, o que nós fazemos depois de tudo que acontece, depois que nós vivemos uma determinada época, vai determinar o nosso futuro. Então, o que nós precisamos agora, e nós vamos falar muito sobre isso essa semana, é olhar para o passado e receber, aceitar esse passado. Nossa, André, mas você não tem noção. Fiz besteira demais, fiz escolhas erradas demais. E eu vou dizer para você, seja bem-vindo ao grupo. Todos nós fazemos. Só que às vezes você não sabe as besteiras que eu fiz. Como talvez eu não saiba as besteiras que você fez. Você não saiba talvez as besteiras que seus líderes fizeram no passado. Você talvez não saiba nem as besteiras que seus pais fizeram no passado. Então a gente às vezes não sabe. E a gente olha para a nossa própria história com muito julgamento. E interessante que Jesus, que poderia, não julga. Mas nós julgamos. Então, na verdade, o problema não está em Jesus. Tem uma passagem muito linda que eu gosto, sempre falo aqui, que é quando Deus fala: dos seus pecados eu não guardo lembrança. Olha só, quando Jesus estava ali conversando com Pedro, Jesus já sabia, porque ele é Deus, ele já sabia que Pedro iria traí-lo. Então não foi surpresa para Jesus. Jesus fala: nossa, eu tô arrasado aqui porque Pedro... Não, Jesus já sabia que Pedro faria aquilo. Jesus me conhece, Jesus te conhece. Ele conheceu Pedro e conhecia Judas e conhece a gente também. Então a decepção, ela não vem de Deus. É isso que nós temos que desmistificar. A decepção vem de quem então? Vem de dois lados. A decepção primeiro vem de mim mesma. Quando eu olho para minha história, olho para as expectativas que eu criei e não bate o som com a imagem. Então o grande problema são as expectativas que nós criamos para a nossa vida e para a nossa história. Nós criamos uma expectativa perfeita demais, como Pedro falou: Senhor, eu nunca te negaria. Eu seria capaz de morrer por você.
Então Pedro cria uma expectativa para a própria ação. Jesus nem discutiu, Jesus falou, tá, Pedro, beleza. Jesus já sabia do que ia acontecer. Então quando nós sofremos, nós não sofremos porque Deus está nos condenando ou está nos cobrando um comportamento. Nós sofremos porque nós temos expectativas geradas por nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. Então nós precisamos resolver isso conosco. Então é uma conversa que eu tenho que ter comigo. Eu não tenho que conversar com Jesus ou com Deus, não tenho. Eu tenho que conversar comigo. Eu tenho que resolver as minhas expectativas. Deus não põe essas expectativas em cima de mim e de você porque Ele conhece muito bem a nossa natureza. Então Ele não sofre com isso. Quem sofre sou eu, quando eu olho para mim mesma e crio essa expectativa. E tem um outro lado, que é o segundo lado. Expectativa que os outros colocam em cima de nós. Então, o que seus pais esperavam de você? O que a sociedade esperava de você? O que os líderes religiosos, os professores, a igreja, o que as pessoas esperavam de você? E aí nós tentamos responder às expectativas dos outros. Então, esses são os dois problemas. Eu crio expectativas altas para mim e tento responder a isso. E as pessoas criam expectativas de mim e eu tento responder a isso, né? E aí você fala, nossa, que injustiça, nós fazemos o mesmo com os outros, quando nós criamos expectativas dos outros, né? Então nós criamos expectativas altas de nós porque nós também criamos nos outros. Então toda decepção que nós temos, ela não vem da natureza nossa em si, que já é pecadora mesmo. Toda decepção que nós temos vem de uma expectativa gerada, criada, ou por mim mesma, ou por alguém, ou por algum grupo. Então, todas as vezes que eu tenho uma decepção, eu posso olhar, eu estou decepcionando quem? Quem gerou uma expectativa. Pode ser eu mesmo, pode ser outras pessoas. Então, gerar expectativa não é uma coisa muito inteligente da nossa parte, mas a gente faz isso sempre. E isso nos trouxe sofrimento no passado. É interessante, se hoje eu começo um relacionamento novo, um emprego novo, um negócio novo, eu vou gerar expectativa de novo. Então às vezes a gente não aprende, né? A gente gerou uma expectativa no passado, sofreu e gera expectativa de novo, em cima de pessoas, em cima de relacionamentos, em cima de situações, em cima de um monte de coisa. Então nós nos decepcionamos de novo, nós sofremos de novo. Então temos sempre que lembrar primeiro que não é Deus que gera essa expectativa em cima de nós, somos nós mesmos. Então nós precisamos resolver com a gente mesmo. Fica até mais fácil, né? Olhar para nós mesmos e resolver isso. E por que a gente cria tanta expectativa em cima de nós, em cima dos outros e os outros em cima de nós também? Por questão do ego. Eu tenho falado sempre aqui do ego. O que é o ego? O ego é a nossa máscara social. É aquela resposta que eu penso que eu tenho que dar para a sociedade. Então o que as pessoas esperam de Andréia? Eu crio um conjunto de coisas, né? E eu quero responder. Por que eu quero responder? Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e batam palminhas. Nossa, Andréia é incrível, Andréia é maravilhosa, Andréia é isso, Andréia é aquilo e tal. Então eu fico esperando esse retorno das pessoas, né? Eu fico esperando a aprovação das pessoas. Todas as vezes que eu espero a aprovação das pessoas, eu estou em cima do ego. O ego é nossa máscara social. Então eu coloquei uma máscara aqui, por exemplo, de boa moça, e eu espero que vocês olhem para mim, batam palminha e falem, é uma boa moça. E isso só gera sofrimento, porque eu estou vivendo para responder às expectativas dos outros. Então é uma boa mãe, é uma boa, por exemplo, a questão de ser mãe, né, é uma questão tão pesada, porque ao mesmo tempo que é maravilhoso ser mãe, existe uma máscara social muito forte em cima de nós, mães, de que nós temos que ser boas mães. Que o amor de mãe, não sei o quê, que mãe, né? Então cria tanta expectativa em cima da mãe, que nós às vezes, quando nós vamos corrigir os nossos filhos, a gente tem sofrimento. Porque o que meu filho vai pensar de mim? A gente gera expectativa até em relação ao filho, que deveria ser educado e só receber de nós. É a fonte que jorra pra frente, né? E nós ficamos esperando essa aprovação de lá pra cá. Então até o filho a gente espera que aprove a gente. A gente espera que os pais aprovem, que os filhos aprovem, que o cônjuge aprove, que os amigos aprovem, que o chefe aprova. E nós vivemos então essa máscara social e esse sofrimento muito grande. E isso gera em nós essa decepção conosco mesmo, gera em nós uma tristeza quando nós olhamos para o passado. E o passado é muito perigoso. O passado só deveria servir para que nós não cometamos os mesmos erros no presente e nem no futuro. Então, para isso que serve o passado. Eu errei, eu fiz escolhas erradas, não foi tão bom como eu queria,
Então eu uso o passado para não cometer os mesmos erros daqui e na frente. Mas muitas vezes nós usamos o passado para quê? Para nos condenar. E lembrando que Deus falou que dos nossos pecados, dos nossos erros, Ele não guarda lembrança. Mas nós usamos e lembramos e sofremos. E isso, excesso de passado, gera em nós depressão. Por que gera em nós depressão? Porque nós não temos nenhuma ação no passado. Pensa que loucura isso, gente. Ficar olhando para o passado e falar, devia ter feito. Não tem nenhuma ação que eu possa fazer no passado. Por isso que gera depressão. Então isso é muito perigoso e tem muitas pessoas nessa vibe, né? E tem um texto em Provérbio 28:13, que eu gosto muito, vamos fechar nosso raciocínio hoje. Vamos ter muita coisa para falar essa semana. Mas Provérbios 28:13 fala o seguinte: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa encontrará misericórdia. Confessar para quem? Para quem você achar que deve. Se você é, por exemplo, católico, no padre, se você tem uma outra fé, você tem só que confessar. A Bíblia não fala que tem que ser para um nem para outro. Fala que tem que confessar. Então, quem esconde os seus pecados não prosperará. Mas quem confessa e deixa, olha o verbo deixar. Quem confessa é confessar e deixar. Quem confessa e deixa encontrará misericórdia. E muitas pessoas até confessam, mas esquecem do segundo verbo, que é deixar. Aí confessa, e confessa, e confessa, e confessa, e confessa, mas não entendeu. Então tem que confessar e deixar. O passado tem que ficar no futuro. Encontrará misericórdia. Então nós vamos trabalhar em cima disso essa semana. Nós vamos entender no nosso coração, não só na nossa mente, que a mente nós já entendemos, mas no coração, que nós precisamos confessar e deixar. Deixa no passado o que foi história vivida, já no passado. Nós só levamos a experiência, mas a história tem que ficar no passado muito bem deixada, né? Para encontrar misericórdia, para viver o melhor de Deus, né? Então essa semana nós vamos trabalhar a questão do passado e tudo que você for lembrando, porque essa semana, né, Deus vai trazer à nossa memória muitas questões que precisam ser trabalhadas. E essas memórias que vierem, essas histórias que vierem para você não esquecer, anota em algum lugar e trata no dia seguinte ou na noite mesmo, quando você for orar, conversar com Deus. Nós vamos trabalhar isso diante de Deus para encontrar misericórdia, né? Misericórdia e viver o melhor de Deus nessa terra. Thanks God every day. Segunda a sexta-feira nós estamos aqui. Obrigada pela companhia. Obrigada por você estar aqui junto comigo. Obrigada por quem ouve depois. Obrigada por quem encaminha para as pessoas que precisam ouvir. E nós vamos então buscando essa vida plena, de glória em glória, de passo em passo, até a gente encontrar isso em Deus, né? Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela companhia. Até amanhã, se Deus quiser.